Olá, amigos. Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós saudamos a todos e rogamos ao Mestre Jesus que nos envolva a todos nas suas energias de amor, de paz, principalmente nas suas energias restauradoras das forças físicas e da cura para aqueles que mais estiverem necessitados. Nós trouxemos hoje um tema para nossa reflexão do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, que fala cuidar do corpo e do espírito. O nosso tema é cuidar do corpo e da alma. Por que cuidar da alma? Porque enquanto o espírito está nessa condição que nós estamos aqui encarnados, aqui habitando um corpo físico, ele está na condição de alma. E quando ele, por ocasião da desencarnação, aquilo que as pessoas comumente chamam de morte, então o espírito retorna à pátria espiritual, que é a sua verdadeira pátria, na condição de espírito. Então nós, aqui as almas nesse momento, nós rogamos a Jesus a assistência necessária para todos os necessitados. Então, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Por que cuidar do corpo? Não seria mais interessante cuidar do espírito? Pois é. Quando nós reencarnamos e Deus nos permite a habitação num corpo físico, esse período que nós passamos aqui na Terra, eu me reporto à Terra porque ela é o nosso planeta que nos acolhe hoje, nós estamos na condição de espíritos encarnados e estamos aqui para evoluir. Nós estamos para cuidar do nosso corpo e estamos para cuidar da nossa alma. Entendendo que um está para com o outro, porque o corpo, ele se empresta ao espírito nessa condição de veículo do progresso, enquanto que o espírito precisa do corpo para que ele possa se movimentar nas suas encarnações sucessivas, trabalhar, evoluir, aprender, praticar o bem, reeducar. Então, todas essas ações que o espírito vai fazendo, ele precisa do corpo físico. Nós precisamos desse veículo que nos permite hoje estarmos aqui, enquanto seres pensantes, enquanto filhos de Deus, criados para a eternidade, mas que precisam trabalhar para construir o seu progresso. Então, hoje nós percebemos que com a questão da pandemia, os movimentos das pessoas acerenaram um pouco, mas nós vivíamos uma corrida desenfreada em busca da perfeição do corpo físico. Então, nós não estamos aqui para criticar ninguém, porque o nosso objetivo é esclarecer, mas nós vamos refletir. Nós vamos refletir por quê? Com essa busca desenfreada, as pessoas elas criavam um tempo para malhar, para ficar saradas, para ficarem perfeitinhas e tudo. Mas será que elas criavam também um tempo igual para cuidar do espírito, para cuidar da mente, para ficarem bem, tanto com o físico quanto com o espiritual? Será que fazia isso? Essa é uma resposta que nós não temos, porque é uma resposta individual e cada pessoa é que pode responder por si. Mas o pensamento materialista, ele leva as pessoas a acreditarem naquilo que lhes é possível ver, tocar, pegar, mas não acreditam naquilo que eles não conseguem ver. Não conhecem que existe além do corpo físico, ou não conhecem ou negam que exista além do corpo físico uma força maior que chama-se espírito.
Então, para essas pessoas materialistas, onde predomina mesmo o materialismo, eles entendem que eles devem aproveitar tudo que a vida possa lhes oferecer enquanto eles estão vivos. Outros pensam que só vão levar para debaixo da terra aquilo que eles viverem. Outros dizem assim, depois que eu estiver dentro do caixão não vou poder fazer mais nada. Então, de onde surgem essas ideias? Por que algumas pessoas pensam tão diferente das outras? Então, essas ideias, elas surgem, elas têm origem na ausência do conhecimento da vida espiritual, na ausência do conhecimento da imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito, e que nós somos seres duais, somos seres espiritual e somos seres material. Então isso daí é tão importante que se tenha conhecimento, é tão importante que se saiba vivenciar ou viver essas duas fases, essas duas situações da vida, que nós precisamos realmente entender a necessidade que existe de nós cuidarmos do corpo da mesma forma como cuidarmos do espírito. Então, quando você cuida do corpo, você faz a sua manutenção física. Quando você cuida do espírito, você faz a sua manutenção espiritual. Então, George, que é o espírito que dita essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta algumas situações. Então, uma das quais ele fala da maceração do corpo. E lá, as pessoas que ele cita da prática da maceração do corpo, elas pensam que castigando o corpo, elas estão caminhando para a perfeição moral. Então, elas pensam também que esse castigo ao corpo físico pode libertá-los do pecado, das tentações ruins, e faz com que, castigando o corpo, eles não pratiquem aquilo que eles acham que é pecado. Eles se libertam das tentações. Então, assim, os ascetas é uma vivência, eles vivem de uma filosofia de vida que essas práticas que eles fazem, elas visam o desenvolvimento do espírito. Então, muitas vezes, elas consistem no refreamento do prazer que o corpo físico sente, que muitos chamam de tentação e que fazem com que mude a austeridade da pessoa. Então, você se punindo, você se liberta das tentações e com isso você se desenvolve espiritualmente. Isso é o ascetismo, que é uma corrente filosófica que nos diz e que é mencionado por George no Evangelho segundo o Espiritismo. A outra ideia que ele dá é a ideia materialista. A ideia materialista, como nós falamos anteriormente, ela nega a alma, ela nega a existência da alma, a existência do espírito, e ela cria uma cultura ao corpo físico. Então, essa cultura faz com que muitas pessoas elas não cuidem do corpo físico, mas sim elas cultuem o corpo físico, elas cultuam o corpo físico. Para elas é diferente daquele que você cuida porque você quer a manutenção do teu corpo bem, porque você quer a saúde, porque você quer evitar problemas de saúde, porque você quer prevenir algumas situações que a idade vão nos acrescentando. Mas a ideia materialismo, ela traz ao homem esse culto ao corpo físico. Aí são os bonitões, as bonitonas, sarados, bem trabalhados fisicamente, com cada músculo conferido ali a olho nu. Porém, a doutrina espírita, ela nos diz que existe uma ligação direta do corpo com o espírito.
Então, nesse processo dessa ligação direta, quando bem compreendida essa situação e trabalhado o cuidado com os dois, o espírito ele vai fazendo o seu progresso, ele vai evoluindo, mas vai respeitando o seu veículo físico, sem castigá-lo, sem lhes infligir nenhuma situação de cansaço excessivo, de abusos ou qualquer outra coisa que possa vir em prejuízo ao corpo físico. A pessoa que entende, que compreende essa relação, ela cuida bem dos dois. E George, ele acrescenta lá, mas sabendo dessa importância, ele acrescenta mais ainda, ele diz: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai igualmente do vosso corpo. Ele não te diz para cuidar mais de um ou menos de outro. Ele diz que você tem que amar a sua alma e que você tem que cuidar igualmente do seu corpo. Então, essa é a relação de respeito que nós precisamos ter com o nosso corpo. É essa relação de entendimento que nós precisamos ter do nosso processo reencarnatório. E é também a relação de cuidado que nos faz perceber que é necessário, sim, cuidarmos do nosso veículo físico para que ele dure o tanto que foi planejado para a nossa encarnação física. Para que esse fluido vital que foi planejado para X anos, ele possa durar até esse tanto de ano, esses X anos que foram planejados. Porque se nós gastarmos as nossas energias excessivamente, de forma abusiva, desrespeitosa, mais lá na frente vai nos faltar. Então, mais lá na frente nós vamos precisar e aí nós não vamos ter. O nosso corpo vai estar adoecido, nós vamos estar com algumas situações complicadas e às vezes nós podemos até ser impedidos da nossa movimentação física, aquela que faz com que a gente possa ir e vir livremente. Nós vamos precisar então da ajuda, do acompanhamento de outra pessoa ou sabe Deus em que situação pode ficar uma pessoa quando está na dependência de outros. Então assim, melhor que a gente entenda e que a gente procure fazer, compreender e fazer. Porque compreender e não fazer também cria dificuldade para o corpo. Criando a dificuldade para o corpo, eu também estou criando a dificuldade para o espírito. Porque ele não envelhece, ele tem sempre gás para estar indo e para estar vindo, mas ele vai se sentir impedido, tolhido, se o seu veículo físico não lhe oferecer condições. Então a mente vai pensar, mas o corpo não vai fazer. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos refletir. Então, uma outra ideia que nós entendemos que é uma ideia que ela caiu por terra é aquela quando a pessoa comete uma falha, um erro, que nós consideramos assim um erro, né? E aí ela diz assim, que a carne é fraca. É errado. A carne ela não é fraca. Você não comete um erro, uma falha, uma gravidade, uma infração porque a tua carne é fraca. Porque o ser pensante é o espírito. É ele que é o responsável, é ele que comanda as ações e é ele que executa esses comandos. Então a mente recebe o pensamento, a ideia e o corpo executa. Então, o mau uso do nosso livre-arbítrio é que ocasiona os nossos comprometimentos perante a lei, as leis da natureza, perante as leis divinas. Então, quando nós nos negamos ao conhecimento, quando nós nos negamos ao aperfeiçoamento e quando nós nos negamos à reeducação, à aprendizagem, nós estamos fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio. Quando nós entregamos o nosso corpo à preguiça, nós estamos fazendo mau uso do nosso corpo. Nós estamos deixando de movimentá-lo
e nós estamos deixando ele ali quietinho, inerte, perdendo a oportunidade de estar se fortalecendo cada dia mais. Quando nós nos entregamos aos excessos, tanto de bebida, quanto de comida, de sexo, de outras coisas mais, nós estamos negando ao nosso corpo e ao nosso espírito oportunidades grandiosas de crescimento e de engrandecimento, oportunidade de evolução espiritual. Porque o prazer do corpo físico, o prazer da matéria, o prazer que se vivencia fisicamente, ele é momentâneo, porque ele não tem características presas às situações sadias que possam perdurar por mais tempo. Então isso compromete tanto o teu corpo físico quanto o teu espírito, porque você, entregue a essas situações que foram citadas, você está perdendo uma oportunidade de crescimento, de engrandecimento espiritual. Quando você cuida só do corpo, quando você cuida só do espírito, você também está fazendo errado. Porque para esse espírito se movimentar aqui na encarnação, para que ele possa exercer a sua missão, o seu dia a dia, os seus afazeres, ele precisa estar bem. Então, no momento que eu cuido só do meu espírito e eu descuido do meu corpo, eu também estou negando a ele, ao espírito, essa oportunidade de crescimento. Porque eu vou aprender, mas aí eu não vou ter condições de exercitar por mais tempo, porque eu estou presa ali àquela ideia equivocada que eu fiz, que eu devo só me resguardar, que eu devo só ler o Evangelho, que eu devo viver só em prece, sempre com a minha mente voltada só para essa construção, e eu estou negando as outras construções, eu estou negando a oportunidade da vivência com as outras pessoas, eu estou negando a oportunidade do convívio com o meu semelhante, eu estou negando a oportunidade das experiências sociais, e eu estou negando a mim mesma a oportunidade de crescimento, porque as duas coisas, tanto o cuidado do corpo quanto o cuidado do espírito, eles estão intrinsecamente ligados. Então, um está para com o outro na mesma proporção. A diferença é que o corpo físico, este vai perecer, e o corpo e o espírito, este vai seguir a sua caminhada de acordo com aquilo que nós estivermos fazendo, com a construção que nós estivermos fazendo, com a semente que nós estivermos semeando, e de acordo com tudo isso nós vamos ter o nosso merecimento no mundo espiritual. Ou mérito ou demérito, a responsabilidade é sempre nossa. Então, assim, não significa que nós tenhamos que viver de forma equivocada, dizendo assim, diante das situações atuais. Nós devemos nos esforçar por domar as nossas más tendências, evitar tudo aquilo que possa vir a comprometer o bom andamento, desenvolvimento do espírito, o aperfeiçoamento deste. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos buscar o equilíbrio dessa nossa vivência, nós vamos buscar o equilíbrio das forças que nós temos em nós. Nós vamos resguardar as nossas forças para as oportunidades necessárias. Nós não vamos desperdiçá-las, as nossas energias, com coisas que não sejam interessantes e que não tragam nenhum acréscimo ao espírito. Pelo contrário, nós precisamos aprender a fazer com que essas energias elas estejam sempre conosco, porque nós nunca sabemos quando vai surgir uma oportunidade, quando vai surgir um momento, quando vai surgir um evento, uma situação que nós vamos precisar dessas energias, que nós vamos precisar da nossa mente alinhada e que nós vamos precisar desse nosso corpo bem cuidado, melhor trabalhado. Então, assim, essa compreensão, ela difere de uma pessoa para outra. Então, se você hoje já tem um pouco de compreensão daquilo que o Espiritismo te ensina, que clareia a tua visão, que te faz ir numa compreensão além do mundo físico, continue.
Avance sempre por esse caminho, porque quando você chegar lá do outro lado, você vai perceber que esta é a nossa realidade. Numa outra mensagem, ditada pelo Espírito, como título, o Espírito Protetor, a mensagem número 10 deste mesmo capítulo do 17, o Espírito Protetor diz assim: vivei como vivem os homens da vossa época, como devem viver os homens. Devemos viver como vivem os homens dessa época. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Então, essa mensagem está do título O Homem no Mundo. Então, gente, tudo aquilo que nós fizermos que vise a nossa melhoria espiritual, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter esse sentimento de pureza, de verdade, de que aquilo que nós estamos fazendo é por um objetivo maior. Que eu não posso fazer para que vejam, para que os outros vejam, que eu não posso me prender porque os outros estão reparando. Eu não posso deixar de estar na minha vivência social com os meus amigos, porque a doutrina espírita não manda que a gente faça isso. Não. Ela é muito clara, ela não nos proíbe a nada. Ela nos deixa aqui a mensagem de que nós devemos viver como os homens da nossa época. Ela não está dizendo que tu tem que viver há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, há um século atrás. Não, ela está dizendo que tu tem que viver como se vive o homem hoje. Hoje o mundo está mais avançado em progresso. Hoje a tecnologia domina o mundo. Hoje as experiências que se tem nas redes sociais, que deveriam ser salutares porque o nome diz rede social, rede de amigos, mas infelizmente a gente vê que não é por aí. Então todas essas oportunidades que você tem de viver hoje e que você está se negando, ela não vai trazer nenhum proveito para você se esse sentimento de negação que você faz, tendo em vista se preservar de comprometimentos perante a lei, mas que o teu sentimento não é de pureza. Então faça, mas faça consciente. Se prive de ir numa festa porque você vai cuidar de uma pessoa que está doente, mas quando você for cuidar dessa pessoa que está doente, cuide com amor, cuide com paciência, cuide com carinho. Se prive de ir em determinada diversão porque você precisa visitar o seu pai, a sua mãe, que já estão velhinhos. Mas vá com respeito, vá com amor, porque o que eles precisam hoje é daquele mesmo cuidado que você recebeu deles quando você era criança. E se porventura a sua vida não teve esse cuidado, a sua vida foi diferente, foi de sofrimento, não guarde. Não guarde para você. Não guarde nada daquilo que vai te fazer sofrer. Preserve o seu espírito de qualquer sentimento negativo. Cuide dele. Uma forma de você cuidar do seu espírito é aprender com Jesus quando ele nos ensina a perdoar quantas vezes for necessário. Então ajuda aquela pessoa que está passando fome, ajuda aquela outra que está sendo maltratada, mas tudo aquilo que você fizer, faça com sentimento de pureza, faça com sentimento de amor, porque é isso que vai fazer, como diz a mensagem, santificar, mas na realidade é isso que vai te fazer crescer, evoluir espiritualmente. Então assim, nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia, que nós precisamos ter mais cuidado. É o momento que nós precisamos ter mais cuidado. Nós não precisamos ter medo, porque se nós já temos um pouco de fé estabelecida, se nós compreendemos que Jesus é o médico maior, que Deus é o Pai de amor, de bondade, que não desampara nenhuma das suas criaturas, e que nós estamos aqui de passagem, então que nós façamos o melhor dessa nossa passagem, sem medo, sem desespero, não agravando a nossa saúde mental, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso coração, cuidando do nosso corpo físico, porque estão todos uns interligados com os outros, são os nossos órgãos,
dos sentidos interligados com o nosso perispírito, através dos nossos centros de força. Então, aquilo que nós pensamos está conectado, aquilo que nós sentimos está conectado, a dor que nós sentimos, tudo está na mesma conexão dentro dessa nossa vivência dual de corpo e de espírito. Então, para que a nossa mente seja sã e nós possamos ter um corpo são, é necessário que a gente trabalhe, é necessário que a gente compreenda que o mente sã, corpo são, não é só uma palavra. Ela é um sentido maior para que a gente compreenda que é necessário cuidar mesmo do corpo e cuidar do espírito, cuidar da alma. Que é necessário nós entendermos que esse cuidado, ele vem em nosso benefício. Porque quando chegar a nossa hora de nós fazermos o retorno para o mundo espiritual, é necessário que nós estejamos bem. É muito importante que a nossa mente ela esteja tranquila, a nossa consciência tranquila, pelo dever cumprido, por tudo aquilo que nós podemos fazer por nós, por toda ajuda que nós podemos fazer pelo nosso semelhante, por todo o amor que nós podemos doar, doe hoje, por todo amor que nós possamos no futuro doar, doe quando você puder, mas se ame, se cuide, porque você não pode amar o teu semelhante sem você se amar, porque você não pode dizer que ama a Deus sem você se amar. Então está grafado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruir-vos o segundo. É muito importante que a gente associe o amor e a instrução, o conhecimento, para que nós possamos fazer com conhecimento de causa tudo aquilo que nós fizermos de melhor para a nossa vida, que seja com conhecimento de causa, que possamos ter o entendimento, a compreensão, que possamos ter esse sentimento verdadeiro dentro de nós. A outra situação é quando nós compreendermos que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é parecido com este: amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso compreender que se eu tenho ódio por alguém, se eu não me aceito como eu sou, se eu não me amo, é muito provável que eu também não ame a Deus. E se eu digo que eu me amo, mas eu não amo o meu semelhante, tem sempre alguém que eu não gosto, eu sempre estou fazendo piadinha de mau gosto com o outro, fazendo bullying, fazendo coisas desagradáveis, eu estou dizendo para aquele outro meu semelhante que eu não sei amar. E se eu não sei amar aquele meu semelhante, é muito provável que eu também não aprendi a me amar. Então esse amor, ele perpassa por esse entendimento dos ensinamentos que os espíritos da codificação deram a Kardec. Primeiro foi Jesus, quando ele veio ao mundo nos trazia a palavra amor, que foi ouvida pela primeira vez na época dele. Depois ele vem e reafirma através dos espíritos da codificação o quanto é importante que a gente aprenda, que nós aprendamos a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, meus amigos, roguemos nos nossos momentos de dificuldades, não entremos em desespero. Roguemos a Jesus, que é o médico por excelência, a assistência necessária, porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus sabe. Tudo que é necessário para nós, Ele sabe. O importante é que nós tenhamos essa consciência. Uma boa noite a todos e fiquem em paz, fiquem em casa e Jesus nos abençoe a todos.